Olá, muito boa noite a vocês. Oi, Gabi, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um encontro nosso do Gaíjo aqui virtual. Aquele momento para a gente desacelerar o ritmo, né? Tranquilizar um pouquinho mais os nossos corações, entrar em sintonia com essa espiritualidade, né, buscando dentro de nós o equilíbrio para dar mesmo, né, efetivamente uma desacelerada, porque a vida pede, né, a gente acalmar um pouquinho os nossos corações e esse encontro ele é importante por isso, né, não somente pelo estudo, né, pelo conteúdo que a gente traz aqui, mas também para deixar os nossos corações alinhados com o propósito divino e acalantar um pouquinho, né. Boa noite, Célia. Bom, antes de mais nada, peço por favor que vocês me confirmem como é que está o áudio, como é que está a imagem, se está tudo certinho. Que a gente ainda tem mais um minutinho para começar, então antes de começar eu peço para vocês confirmarem. Mas coloquem aqui, vocês estão bem? Tá todo mundo bem? Boa noite, Edi. Ah, você ganhou um selo, super fã do Gaeja, que bom. Isso é sinal que você é uma assistida assídua, né? Que está sempre aqui com a gente. É sempre um prazer ter você aqui também, tá participando das lives desse nosso encontro. É uma troca muito bacana, a gente vai criando um vínculo forte, né, com cada um de vocês. É muito bacana isso. Eu fico muito feliz e honrado de fazer parte desse hall aqui, né, de trabalhadores do garejo, de alguma forma levar uma palavra de conforto, levar um pouco de conhecimento, porque o conhecimento não é meu, né, a gente acaba servindo aqui de interlocutor, e eu fico feliz por fazer parte, poder pagar um pouquinho as minhas dívidas, né, porque se nós estamos aqui trabalhando é porque nós temos dívida, né. Mas vamos lá, né. Bom, gente, hoje vamos inicialmente pedir, né, para os nossos mentores estarem com a gente essa noite, né, nos colocando em sintonia com eles e com Deus acima de tudo, para que todo o conteúdo ele sirva de alguma forma para gerar uma reflexão, para gerar alguma mudança dentro do nosso coração, para que nós também tenhamos condição de levar essa palavra para outras pessoas que talvez estejam passando por momentos e por situação difícil, como o do tema de hoje. Então vamos tentar buscar o máximo, né, o entendimento, a razão, a lógica toda por trás e ajudar na medida do possível, não somente a nós, mas a qualquer outra pessoa, né, que esteja precisando. E o tema de hoje é um tema muito sensível, eu digo que é um tema que as pessoas às vezes nem gostam muito de falar, porque por ser uma coisa sensível, um tema delicado, mas ele é fundamental. E quando a gente fala de desgosto pela vida barra suicídio, é um tema realmente bem delicado, né? Porque a gente mexe com o sentimento das pessoas. Mas eu fiz questão de trazer isso, e a gente vai fazer a leitura do Livro dos Espíritos também, antes eu vou fazer uma abertura, para entender o que a espiritualidade diz a respeito disso, o que a espiritualidade oferece de conhecimento acerca desse tema muito sensível, e como é que o Kardec ele compilou tudo isso, tá? Mas antes de entrar no detalhe das questões, eu fui pesquisar um pouquinho, né, para a gente ter um pouco de embasamento e ver a importância desse tema, né? Hoje no mundo, cerca de 800 mil pessoas morrem, né, por suicídio no mundo. Isso dá a média aí de uma pessoa a cada 40 segundos. É muito triste a gente imaginar que quase 1 milhão de pessoas, né, acabam ceifando as próprias vidas por algum ato, né, que acaba aí afligindo a vida.
Então eu digo que é muito triste porque a gente sabe, a gente vai entender agora o desdobramento que isso tem, a consequência que isso tem no plano espiritual, mas com aquela consolação de saber que Maria, mãe de Jesus, ela é a guardiã do Vale dos Suicidas, né? Então ela que acolhe com muito amor e ajuda cada uma dessas almas que acabam se precipitando, tá? Então, mas vejam, a gente está falando de 800 mil pessoas, né? Espíritos que voltam por conta disso, do desgosto pela vida, do suicídio. A gente vai falar das duas coisas. E para cada suicídio, há muito mais pessoas que tentam o suicídio a cada ano, né? Porque não é só o fato das pessoas que acabam efetivando, mas aquelas que tentam também. Então esse número ainda é muito maior. É muito maior do que se a gente pensar nessa esfera global, universal. E o suicídio, mais uma informação importante, ela é a segunda principal causa de morte entre jovens, né, de idade entre 15 e 29 anos. Isso está no site da OMS. Então, o que mostra que essa juventude ela está um pouco perdida, está um pouco desvirtuada dos caminhos, né? 79% dos suicídios no mundo ele ocorre em países de baixa e média renda. Ou seja, até diferente do que as pessoas acham, né? Que às vezes o rico é frustrado, uma série de questões, né, acaba perdendo o sentido da vida e acabam tirando, né, a própria vida. Mas você viu, praticamente 80% desses números eles estão atrelados a países de baixa ou média renda, né? E como principal causa, na verdade, a tentativa e a execução do suicídio está relacionado à ingestão de pesticidas, de enforcamento, armas de fogo e entre outros métodos aí mais comuns, tá? Então são só alguns dados iniciais para a gente entender a gravidade do tema e a importância de se tratar isso dentro de uma compreensão não só da parte física, mas também da parte espiritual, que é o principal eixo aqui que a gente vai tratar, tá? E quando a gente fala de causas, né, eu fui pegar essas informações também para a gente direcionar antes de entrar. Quais são as principais causas hoje, tá, que são elencadas pela OMS? Então, existem 5 principais causas que eles elencam aqui, sem entrar em fatores espirituais nesse momento. Mas o primeiro é a influência de séries ou de filmes. Olha que interessante, a influência de séries ou de filmes. No site da OMS detalha aqui quais são as séries que mais acabam induzindo, mas não vamos se ater a isso, tá? Vamos só pegar o tópico, então influências de séries, impacto das redes sociais e do universo digital, então as mídias sociais aí tendo uma certa interferência também na psique dessas pessoas. É isso que tem que deixar claro, né? Não é a internet em si, ela por si própria, mas a influência que ela exerce na nossa psique, na nossa forma de entender a vida, encarar as coisas. Inclusive tem um documentário muito interessante, não sei se vocês já viram, mas chama Dilema das Redes, né? Dilema da Rede, é muito interessante. Falta de expectativa no futuro, esse é um ponto bem grave também, que acontece hoje com essa juventude. Conflitos relacionados à orientação sexual, a gente sabe disso, como esses nossos amigos ficam oprimidos, né, por não conseguir ser quem eles são. Isso acaba gerando uma dor e automaticamente também tentativas de suicídio e suicídio. E ausência de tratamento, né? Ausência de tratamento muitas vezes por esquizofrenia ou qualquer outra doença relacionada a isso, que acabam aí fortalecendo ainda mais e chancelando a vontade desses nossos irmãos, né? de tirarem a própria vida, tá? Essa foi uma introdução, mas vamos ver agora o que a espiritualidade fala sobre isso, né? O que Kardec trouxe através da espiritualidade para esclarecer, para que cada um de nós tenhamos essa consciência da importância e da gravidade desse tema, tá bom? Então, a primeira pergunta que Kardec coloca é a pergunta 943, acerca do suicídio. E ele pergunta onde que nasce o desgosto da vida que sem motivo plausível se apodera de certos indivíduos, né? Ou seja, ele pergunta de onde que vem esse desgosto, de onde que surge esse desgosto, por que a gente começa a desgostar da vida, por que as coisas começam a perder sentido na nossa vida terrena? Essa é a pergunta. E a resposta é a seguinte, é o efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade.
Olha só, efeito da ociosidade. O que é ociosidade? É o ócio. Efeito da vida vazia. Efeito de não ter um sentido, de você não preencher a sua vida com algo que te faça bem. De falta de fé. Né? Por que será que coloca falta de fé? Porque as pessoas não acreditam em absolutamente nada, acham que a vida simplesmente vai acabar ali. Né? Então não tem expectativa, não tem fé, não tem consolação de vida futura, fica tudo um vazio. E também da saciedade. O que é saciedade? É aquela vontade de realmente ter as coisas, né? De saciar todos os teus desejos. Então tudo isso atrelado acaba sim gerando e despertando nessas pessoas o desgosto pela vida. E ele complementa assim: para aquele que usa das suas faculdades com um fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, cadê aqui? O trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes, tanto mais paciência e resignação, quanto a obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Tá? Então, essa é o ponto que a espiritualidade nos coloca, explicando de onde que surge. Então, vamos sempre se ater, né, ao estudo do kardecismo. Né? É claro que existem outros, você viu, né? Eu até comentei o que a OMS traz, né? Ela vai falar dessas questões de interferências de série, ela vai falar de uma série de questões que não são relacionadas a isso que Kardec está falando. Tudo bem que a gente pode criar uma conexão, porque quando fala o efeito da ociosidade que ele traz, né, às vezes nós temos uma vida tão preenchida de informação, que é isso que acontece nos dias de hoje, né? Nós preenchemos, tem um volume de informação muito cheio, mas nós somos vazios de sentimento, vazio de praticar caridade, né? Então a gente ocupa a nossa vida com coisas improdutivas, inúteis, mas tem um sentimento vazio, tem um coração não voltado para o bem, pela falta de fé e por todas essas questões. Então é isso que a espiritualidade trouxe. Na pergunta 944, Kardec faz a seguinte questão: tem o homem o direito de dispor da sua vida? Muito se fala em direito, né, gente? Né? Meu direito, não, eu tenho direito da minha vida, eu faço o que eu quiser, não estou prejudicando ninguém, né? Então, nos dias de hoje, essa palavra direito ela está muito forte, né? Muito bem usada pelas pessoas. Mas a pergunta de Kardec é: o homem tem o direito de dispor a sua vida? Vamos lá, do ponto de vista material, não vamos entrar em discussão, cada um faz o que quiser, né? Mas será que do ponto de vista espiritual? A resposta é simples e objetiva: não. Né? Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Por que é uma transgressão da lei de Deus? Porque a vida é um presente. Imagina, Deus nos criou. Né? Somos uma centelha divina. Temos um presente, uma dádiva perfeita e absoluta que é a nossa vida. Então, à medida que você acaba abrindo mão, renunciando à sua vida, você está abrindo mão também desse presente que Deus te concedeu. Então, só Ele tem o direito, né? Só a Deus assiste esse direito. Ele que vai determinar, obviamente, dentro das nossas provas, das nossas expiações, o nosso modelo de vida. Nós não podemos antecipar o nosso retorno. E nas próximas questões a gente vai falar sobre isso, né? Sobre esse desejo de muitas vezes querer voltar para o plano espiritual, ou para encontrar alguém, ou para tirar um sofrimento, né? E ele vai abordar isso nas questões com um pouquinho mais de clareza. Mas o fato é, o homem não tem o direito de transpor a sua vida independentemente da situação. Independentemente. Então, essa é uma lição que a gente tem que ter claro e disseminar, e dispersar para quantas pessoas forem necessárias. O homem não pode, porque é uma transgressão da lei de Deus. E ele faz uma questão A dessa pergunta. Né? Ele fala assim: não é sempre voluntário o suicídio? Né? O suicídio é sempre voluntário? Ele coloca assim: o louco que se mata não sabe o que faz. O louco que se mata não sabe o que faz. Vamos pegar aqui um pouquinho o gancho
A gente sempre usa o nosso lar como uma ótima referência, porque é bem didático e bem fácil. Vocês lembram de André Luiz, né? Que levava uma vida boêmia, que fumava, não é só pelo cigarro, tá? Pela vida boêmia, pelo estilo de vida, né? Que ele tinha. O que era aquilo se não uma antecipação do retorno ao plano espiritual? Porque à medida que você sacrifica o teu corpo com exageros, né? Vamos falar aqui de exageros, de uma vida noturna desequilibrada, com exageros de bebida e de qualquer outra coisa que a gente sabe que impacta, essa é uma forma de um suicídio involuntário. Por isso que ele coloca, o louco que se mata não sabe o que faz. Porque a gente não para observar que essas coisas estão realmente afetando o nosso corpo. Todos os abusos que nós fazemos aqui, né, e que faz mal ao nosso corpo, à nossa alma, é uma forma indireta. É claro que tem peso, gente. Toma muito cuidado, né? Mas esses excessos, eles, dependendo do nosso desencarne, da forma que for a nossa passagem, eles vão ser compreendidos sim, né, como um suicídio involuntário. Então todo cuidado com os exageros, com a vida desregrada era importante. O André Luiz com certeza não imaginava que ele fosse chegar lá, e ele não imaginou de fato, que ele fosse chegar no plano espiritual, lá no umbral, e ser recebido como um suicida. E ele foi. Foram 8 anos que ele ficou lá, né, até entender, até compreender tudo o que estava acontecendo, para depois aceitar, pedir ajuda e sair de lá. Agora, isso vamos pensar de alguém com um suicídio inconsciente, involuntário. Agora imagine as pessoas que acabam tirando a vida por esse motivo, de uma forma proposital, né? O sofrimento é ainda maior. E a gente tem a obra de Ivone Pereira também falando lá do Vale dos Suicidas, né? Uma obra completa falando sobre isso, tá? Pergunta 945, Kardec questiona que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida. Né? O que a gente deve pensar desse suicídio que é só pensando se a pessoa está desgostosa da vida, ela vai tirar a própria vida. Né? E a resposta é dura. A resposta é dura da espiritualidade. Ela fala, insensatos. Por que não trabalharam? A existência não lhe teria sido tão pesada. Aqui é um puxão de orelha que ele deixa para toda a eternidade, para todo mundo que vai ler o livro dos Espíritos, né? Aqui é um puxão de orelha mesmo. Por que não trabalhavam? Porque nós não nos esforçamos, né? A existência seria muito mais leve, né? Ou não tão pesada. Não dá para às vezes colocar numa situação leve, dependendo da criticidade. Mas o que ele está querendo dizer aqui é que todas as pessoas que acabam sucumbindo à existência da Terra, elas acabam sucumbindo por não trabalharem da forma que deveria ser trabalhado, por não se esforçarem, né, por se entregarem. Eu não vou falar com facilidade também, porque nem todo mundo se entrega com facilidade, mas se entrega, porque se sucumbe à prova da vida, tirando a própria existência aqui terrena, é porque não suportou e talvez não trabalhou até onde deveria para poder entender, e a gente sabe que é uma questão kármica, entender que todos os reveses das nossas vidas, as dificuldades, as vicissitudes, elas são programadas, e elas são programadas para o nosso progresso, elas são programadas para a nossa necessidade de resgate. Então, por mais duro, por mais doloroso, por mais difícil que seja qualquer circunstância aqui na Terra, o ser humano não deveria, não poderia sucumbi-la, né, a ponto de tirar a própria vida, achando que vai encontrar alguma coisa melhor, porque não vai, né, não no primeiro momento. Na pergunta 946, ele questiona, e do suicídio cujo fim é fugir, aquele que o comete, as misérias e as decepções desse mundo? Então aqui ele já tira esse foco do desgosto da vida, e coloca uma questão de miséria, porque não necessariamente uma pessoa que está passando por miséria, por uma decepção, ela está desgostosa da vida, né? Às vezes ela gosta da vida, mas a dor é tão grande, a miséria é tão grande, as decepções são tão grandes, né, que a pessoa acredita que tirando a vida dela vai ser melhor. Quantas pessoas, né, pessoal, acabam tirando a própria vida por decepção amorosa,
Quantas pessoas perdem a vida por decepção amorosa, né? Porque se decepcionou com a outra pessoa e às vezes tira a vida da pessoa e a própria vida na sequência. A gente tem aí inúmeros casos que a mídia apresenta, na internet mostra, de situações como essa, né? De homicídio seguido de suicídio, o que é muito triste, né? Mas vamos ver a resposta? A espiritualidade responde assim: pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda os que sofrem e não aos que carecem de energia e de coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Fazer uma observação, isso é bíblico, né? Aí, porém, aqueles que esperam a salvação do que, na sua impiedade, chamam o acaso ou fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir de linguagem deles, podem, com efeito, favorecê-los por um momento, mas para lhe fazer sentir mais tarde cruelmente a vacuidade dessas palavras. É mais ou menos um resumo daquilo que eu tinha comentado com vocês agora, né? Todas as tribulações da vida, todas, são provas ou expiações, porque essa é a condição da Terra. Todas elas. É difícil de encarar momentos duros? É claro que é. Né? É muito doloroso. Talvez a gente não tenha dimensão do que é uma dor crônica a ponto de fazer com que a pessoa tire a própria vida. E não cabe a ninguém esse tipo de julgamento, de chamar de fraco, porque nós não sentimos. Essa espiritualidade que comenta aqui, ela comenta dessa forma, puxando a nossa orelha, boa noite Paulinha, boa noite Lúcia, com o sentido de nos advertir, não é de uma forma desrespeitosa, porque eles entendem, né? Isso é misericórdia, não cabe julgamento, mas eles precisam alertar, em contraponto a isso, de uma forma às vezes mais ríspida, né? Nos chamando de insensato, porque é uma forma de criar esse alerta mesmo, né? E ele faz uma questão A. Ele questiona o seguinte: os que hajam conduzido o desgraçado a esse ato de desespero sofrerão as consequências de tal proceder? Ou seja, aqueles que estimulam alguém ao suicídio, que fala isso mesmo, tira sua vida, não vale de nada, você não tem nada a perder. Essas pessoas que estimulam um irmão universal, um irmão espiritual, aqueles que estimulam por alguma razão. Tá? Talvez a gente não conheça ninguém, tomara que a gente não tenha ninguém nesse ciclo, mas pode ser. Mas essas pessoas, elas sofrerão as consequências? E a resposta, ele diz assim: esses, ai deles, responderão como por um assassino. Então veja, aqueles que estimulam, eles vão ser enquadrados como um assassino. E da mesma forma que um suicida, ele vai sofrer as consequências do ato suicida, o assassino também. Porque ele também tirou a vida, mesmo que indiretamente. Não vamos entrar no mérito aqui do peso, tá? Que aí existem pesos e medidas que só a espiritualidade, só Deus é capaz de entender, né? De abonar ou não abonar, de amenizar, de mitigar essas dores. Mas o que ele está dizendo de uma forma bem superficial é que eles vão ser, sim, e vão responder como um assassino, porque ele incentivou uma outra pessoa a tirar a própria vida. Isso, como ele disse na questão inicial, transgride toda a lei de Deus, né? A próxima pergunta ele diz assim: é tão reprovável como o que tem por causa o desespero o suicídio daquele que procura escapar à vergonha de uma ação má? Então, é tão reprovável quanto essa questão do desgosto da vida, da miséria, da dor, alguém que tenta escapar de uma vergonha, de uma ação ruim. Então, eu cometi um ato vergonhoso, talvez público, né? E eu sou uma figura pública, vamos imaginar assim.
É tão reprovável se eu tentar escapar disso para me livrar? Olha a resposta, gente. O suicídio não apaga a falta. Ao contrário, em vez de uma, haverá duas. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso ter-se a de lhe sofrer as consequências. Deus que julga pode, conforme a causa, abrandar os rigores de sua justiça. Vamos refletir um pouquinho sobre essa resposta, né? Primeira coisa, há aqui um engano, às vezes, de interpretação dessas pessoas, né? Acham que, talvez por ter cometido um mal público, algo que possa comprometer a imagem, comprometer relacionamentos, de uma maneira geral, a melhor forma que tem é cortar a vida, é ceifar a vida para se livrar, né? E o que ele está falando aqui? Que o suicídio não vai apagar. Muito pelo contrário. Ele vai atribuir uma outra dificuldade, uma outra problemática, né? E aí ele alerta, porque quando a gente tem coragem de praticar o mal, e é um direito, é uma decisão, né? Não é nem a questão de ser um direito, mas é uma decisão que a gente toma. Você pode ou você não pode, né? Você está diante de uma situação, você pode ou não pode. Nós temos o discernimento, o livre-arbítrio para decidir. Mas aí é preciso, como ele coloca aqui, sofrer a consequência, né? Tá bom, eu errei, veio a público, eu tenho que assumir essas consequências, por mais doloroso que isso seja. Lá no Japão, por exemplo, é uma questão de honra. Políticos que são pegos em corrupção, eles acabam se suicidando. Porque, olha só, para eles é uma questão de honra. Mas vamos pensar de uma forma inteligente e racional. Se era uma questão de honra, se de fato é uma honra, por que sucumbiu? Por fraqueza. Porque a honra, se ele tem honra, ela é imutável. Ela não pode ser destruída em nenhuma circunstância. Ela não pode ser alterada. Se você tem honra, você tem honra. Entendem? Então, é uma forma de fraqueza, é uma forma de não assumir as consequências, né? E, então, isso é muito comum lá no Japão. Comum, né? Isso acontece lá no Japão, não são todos, até porque o índice, graças a Deus, de corrupção é baixo, mas o fato é, alguns políticos acabam tirando a vida aí quando são pegos em gestos, em atos de corrupção, tá? Pergunta 949. Será desculpável o suicídio quando tem por fim obstar a que a vergonha caia sobre os filhos ou sobre a família? Vocês percebem que Kardec ele tenta montar um leque perfeito de todas as possibilidades que tem em relação ao suicídio aqui, tá? Ele tenta fechar isso de todas as formas para entender se a resposta vai ser sempre a mesma, né? Então, aqui ele está querendo saber se é desculpável o suicídio quando tem por fim você abster uma vergonha que vai cair sobre os teus filhos ou da tua família. E a resposta é assim: o que assim procede não faz bem, mas como pensa o que faz. Deus lhe leva isso em conta, pois que é uma expiação que ele se impõe a si mesmo. A intenção, olha só pessoal, presta atenção, a intenção lhe atenua a falta, entretanto, nem por isso deixa de haver a falta. Demais, eliminai da vossa sociedade os abusos e os preconceitos, e deixará de haver esses suicídios. Vamos lá. O que ele está falando aqui? Tudo é uma questão de intenção, né? Qual que é a nossa intenção? É uma intenção boa? A intenção pode até ser boa, mas o ato em si não é bom. Por isso que ele comenta que o que assim procede não faz bem. Porque se você tem uma boa intenção e um gesto bom, tá tudo certo. Se você tem uma boa intenção, mas a tua ação não é boa, ela não vai deixar de ser uma falta, como ele coloca. Porém, Deus e somente Deus, aqui somente Deus, tem a condição de levar isso em conta, de entender a circunstância, de atenuar ou não
tá? Mas o que tem que ficar de lição e de aprendizado para a gente hoje é isso, né? Que mesmo que nós tenhamos uma boa ação, mas se ela desdobrar também em ações ruins, né? Vai ser uma falta, porque a nossa intenção, ainda que esteja alinhado com algum tipo de tentativa boa, mas ela não desdobrou, nesse caso, falando do suicídio, o desdobramento foi muito ruim, tá? Então, ele conclui aqui falando que eliminando da sociedade os abusos e os preconceitos, aí deixa de haver também esses suicídios, né? Porque é uma questão hoje implícita, né, dentro da nossa sociedade, esses tipos de abuso, esse tipo de preconceito, violências, etc. Então, qual que é o caminho? Qual que é o remédio principal? É combater isso. E como é que se combate isso? Através de muita conversa, através da dispersão realmente desses assuntos, de conscientizar as pessoas. E nós aqui, né, presentes nessa live, também nós temos essa obrigação de levar essa informação, levar esse conhecimento. Boa noite, Paula. Boa noite, Célia. Penso que o nosso orgulho não há honra. Pois é. É que eles julgam, né, Célia? Eles alegam, na verdade, ser uma questão de honra, mas não é bem isso. É o orgulho ferido, né? Porque vamos pensar, se eu tenho honra, eu tenho honra. E ela não pode ser, em hipótese alguma, quebrada. O orgulho, sim, né? Quando você pega alguma coisa, é o teu orgulho machucado. O teu orgulho ferido, não é a tua honra, e você tá com razão, mas é uma forma que nós temos ainda de tentar justificar, de tentar explicar o que não deve ser explicado e o que não tem explicação, né? Na verdade tem, só que ela não é válida, porque a gente sabe que no íntimo é uma questão de orgulho, é uma questão de fraqueza, tá? Na próxima pergunta, ele pergunta o seguinte, ó: o que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? É aquilo que nós falamos também, né? Bom, será que eu vou tirar minha vida para acelerar o meu processo, para ver se eu vou encontrar uma vida melhor? E por que é interessante ele colocar esse ponto? Porque as pessoas ainda acreditam. Vamos pensar aqui com um olhar um pouquinho católico, tá? Daquele conceito de céu e inferno, né? Então veja, vamos pensar que nós fomos bons durante parte da nossa vida. Então o nosso saldo é positivo. Sendo saldo positivo, se eu tirar a minha vida, eu chego mais rápido no plano espiritual, no céu, nesse caso. Faz sentido? Faz sentido isso? Se a nossa vida ela é balizada dessa forma, né, ela é compreendida dessa forma, onde eu tenho meus feitos positivos da vida, mas por alguma fraqueza eu vou tirar essa vida, porque de qualquer forma eu vou para o céu, é uma forma que é enxergada. E aí? Né? Por isso que o Espiritismo é tão intrigante e fascinante ao mesmo tempo, porque ele dá essa ótica racional. E a gente tem que se esforçar em pensar dessa forma. Não faria sentido, porque você está tirando a tua própria vida. Por melhor que você tenha sido durante a vida, né? Se por um momento de fraqueza absoluta, crônica, você tira a própria vida, o desfecho não vai ser bom. Então essa é a pergunta de Kardec. O que pensar daqueles que se matam na esperança de chegar mais depressa? E olha a resposta. Outra loucura. Que faça o bem e mais certo estará de lá chegar, pois matando-se retarda sua entrada no mundo melhor, e terá que pedir-lhe seja permitido voltar para concluir a vida que pôs termo sob o influxo de uma ideia falsa. Uma falta, seja qual for, jamais abre a ninguém o santuário dos eleitos. Olha que profunda essa frase final. Uma falta, seja qual for, jamais abre a ninguém o santuário dos eleitos. E o que ele está dizendo aqui? Nós não podemos chegar lá no reino dos céus, né, através de uma falta. Não é esse o caminho. A única porta de entrada é a depuração espiritual, é o nosso crescimento moral, é o nosso desenvolvimento. E qualquer ato como esse de suicídio só nos afasta,
Nunca nós vamos ter a chave do céu através do suicídio. Né? Ninguém. E esse é um engano muito grande. Por isso que ele coloca outra loucura. Né? Não pode pensar dessa forma. Então, volto a dizer, né? Se alguém conhece alguém nessa condição, ou já ouviu um amigo falar, tiver oportunidade, né? Toma muito cuidado, claro, como abordar isso aí, mas é importante ter esse conhecimento sim, tá? Pergunta 951. Não é às vezes meritório o sacrifício da vida quando aquele que o faz visa salvar a outro ou ser útil aos seus semelhantes? Então aqui ele está falando do sacrifício da vida em benefício de alguém, em benefício de alguma outra coisa. Vamos ver o que a espiritualidade responde? Vocês percebam como Kardec ele é perspicaz, desculpa, me fugiu a palavra. Como ele é perspicaz na articulação das questões dele. Ele vai cercando de todas as formas. Por isso que o estudo do Espiritismo, né, ele é tão bacana. Porque ele fez isso para nós e por nós, para que o nosso racional, nosso entendimento de todos os temas dessas 1019 questões, elas sejam bem compreendidas. Né? Então ele quer saber se é meritório o sacrifício da vida quando a gente faz isso para ajudar alguém. Vamos ver aqui a resposta. Isso é sublime, conforme a intenção. Em tal caso, o sacrifício da vida não constitui suicídio. Mas Deus se opõe a todo sacrifício inútil e não o pode ver de bom grado, se tem orgulho a manchá-lo. Aí, Célia, a palavrinha orgulho vindo forte aqui. Só o desinteresse torna meritório o sacrifício, e não raro, quem o faz guarda oculto um pensamento que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. E aí Kardec, ele faz uma observação. Todo sacrifício que o homem faça à custa da sua própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus, porque resulta da prática da lei de caridade. Ora, sendo a vida o bem terreno, a que maior apreço dá o homem, não comete atentado o que ela renuncia pelo bem de seus semelhantes, cumpre um sacrifício, mas antes de o cumprir, deve refletir sobre se a sua vida não será mais útil do que a sua morte. Vamos fazer um resumão disso aqui? O que ele está falando? Né? Que é sublime. Primeiro, se é um ato realmente heróico, desinteressado, que não esteja carregado de orgulho para manchar isso, se é totalmente desinteressado, sim, é um sacrifício meritório. Né? Vamos pegar exemplo. Alguém que entra numa casa pegando fogo para salvar duas crianças, e a gente conhece, vê casos assim, né? Com a boa intenção ela entra, consegue salvar, mas acaba morrendo. Isso pode ser incorporado como um suicídio? De forma alguma. A intenção foi boa, né? E aí a gente pode ir até um pouquinho mais além, né? Pegar uma situação bem hipotética, bem hipotética. Será que uma pessoa que já tenha à disposição o interesse pelo suicídio, não esteja bem, mas entrou naquela mesma casa, né, para salvar aquelas crianças? Então essa pessoa consegue também salvar, ela sai dessa casa e morre, ou morre queimada lá. Como é que ela vai ser ali? É interessante a gente refletir. Como é que a espiritualidade, como é que Deus vai entender isso? Gente, vamos pensar qual que é a intenção. Porque independente de ela ter uma predisposição ou interesse, naquele momento, qual que era a intenção daquela pessoa? Era salvar a vida? Sim. Então ela não é uma suicida. Porque ela teve a intenção verdadeira e legítima de salvar. Agora, se a intenção, por isso que a palavra intenção veio logo no comecinho, conforme a intenção. Se a intenção eu vou aproveitar que eu já quero me matar, né? E já vou sair como herói. Porque pode ser.
né? Mas qual que é a intenção? A intenção gera tirar a própria vida. Veja, eu estou pegando uma situação bem hipotética, bem maluca mesmo, se assim eu posso dizer, só para a gente tentar compreender a importância da intenção. Então tudo está relacionado à nossa intenção. Se a intenção ela é legítima, né, no sentido de ajudar as pessoas, ok. Se ela não é legítima, nós seremos deslegitimizados também no plano espiritual. Bom, e por fim, mas não menos importante, a pergunta 952. Ele coloca o seguinte: comete suicídio o homem que perece vítima de paixões que ele sabia que lhe haviam de apressar o fim, porém que já não podia resistir por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas? E aí ele responde assim: é um suicídio moral. Moral. Não percebeis que nesse caso o homem é duplamente culpado? Há nele então falta de coragem e bestialidade, acrescidas do esquecimento de Deus. Quando a gente fala de esquecimento de Deus, a gente está falando da fé. Por isso que também Kardec trouxe que a falta de fé é um dos motivos. Então, nesse caso, pessoal, o suicídio ele é moral. Então, veja, além do suicídio físico, né, que vai contra essas questões físicas, tem um suicídio moral, que é a desistência. Tá? Então, é muito sensível. E ele faz uma questão lá. Será mais ou menos culpado do que o que tira a si mesmo a vida por desespero? Então, aqui ele está querendo saber se por desespero também, de alguma forma, né, Deus vai abonar. E a espiritualidade responde com a mesma firmeza: é mais culpado, porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Naquele o que faz instantaneamente, há muitas vezes uma espécie de desvairamento, que alguma coisa tem de loucura. O outro será muito mais punido. Muito mais punido. Por isso que as penas são proporcionadas sempre à consciência que o culpado tem das faltas que comete. O que a espiritualidade quis explicar aqui para nós? Que tem aqueles atos de suicídio que são muito rápidos e espontâneos, né? Isso vai ser uma transgressão da mesma forma, só que vai ser uma punição diferente em comparação àquele que planeja, que pensa, que articula, que arquiteta todo o seu suicídio. Por quê? Como ele diz aqui, porque teve tempo de pensar. Porque ele teve tempo de desenvolver e tentar, nesse meio tempo, encontrar algum outro caminho, né, para reverter essa situação. Porque lembrem-se, o todo e qualquer ser humano tem o livre-arbítrio e tem o discernimento para pensar. Né? Mas por falta de fé, por falta de orientação, por falta de preocupação e coragem, acaba sucumbindo. Então, vejam, né, como o suicídio é um tema que ele é abordado pela espiritualidade com firmeza. Vocês perceberam que na maioria das respostas a espiritualidade ela foi firme, ela foi bem rigorosa, de uma forma bem contundente, se assim eu posso dizer. Ela não amenizou, a não ser nessas questões de boas intenções que ela explica, mas ela foi bem forte. E por que eles responderam dessa forma? Para criar esse alerta, para entender de uma vez por todas que tirar a vida vai contra a vontade de Deus, vai contra o desejo de Deus da criação. Né? A gente vai na contramão da criação. Deus cria, a gente tira essa criação, a gente tira essa oportunidade de nós. Então é um processo muito doloroso, né? Não somente para o espírito que vai, que é o principal afetado, mas por todo mundo que fica, né? Por uma família inteira, por pessoas que conviviam. Olha só o impacto que tem, né? Não somente na família física, mas também por toda uma família espiritual que acompanha esse irmão. E a gente sabe que é uma família enorme, nossa família espiritual. Então, veja quantas pessoas nós levamos o sofrimento, às vezes, por um ato desse. Né? Então, o que cabe a cada um de nós é refletir sobre isso. O que cabe a cada um de nós é levar essa palavra de conforto a qualquer pessoa que cruze o nosso caminho com essa intenção. Não sejamos omissos. Não sejamos omissos, às vezes com a preocupação,
Ah, mas a pessoa não é espírita, ela não vai entender. Não importa, a gente precisa se posicionar. O espírita que já entendeu, que já compreendeu o que Kardec trouxe, por isso é importante a leitura, tem que sim sinalizar, falar, olha, né, não faça isso. Se você acredita que você vai acabar com o teu sofrimento, você não tem ideia, você vai sofrer mais, entenda isso. E a gente tentar de todas as formas conscientizar alguém com essa propensão, com esse mal, para evitar, né? E a gente ter essa tranquilidade que nós não omitimos, tá bom? Então, pessoal, era isso que eu tinha para passar sobre esse tema. Espero que tenha sido proveitoso, que tenha ajudado de alguma forma. Amanhã estarei na casa, né? E semana que vem volto aqui com a palestrinha online com vocês, no nosso encontro semanal, com muita luz, com muito amor, compartilhando aqui o que a espiritualidade pedir para trazer, né? E fiquem à vontade também, se quiser sugerir um tema, né? Vamos abrir de uma forma democrática. Se vocês quiserem, coloque o tema também, né? Aqui nos comentários. Aí quando terminar a live, eu dou uma olhadinha de repente, vejo se eu consigo preparar algo bem bacana para vocês, tá bom? Então sintam-se todos abraçados e abraçadas, fiquem com Deus e até semana que vem.